Olá, existe aí uma frase, né, e uma falácia protestante que está sendo usada para alegar uma divisão, né, uma divisão na Igreja Católica. Nós sempre dizemos que o sola escritura de Lutero, que gera o livre exame das Escrituras, também pensado por Lutero, e o livre exame gera a livre interpretação, e a livre interpretação gera a divisão. Por quê? Se eu interpreto a Bíblia segundo o que eu penso, logo surgirão doutrinas, pensamentos diferentes dos demais pensamentos que já existem. E nós podemos ver isso diariamente acontecendo no mundo protestante. Desde 1517, quando Lutero deu o pontapé, né, vamos dizer assim, na reforma, entre aspas. Então eles vão dizer que, para alegar essa divisão na Igreja Católica, eles criam esse espantalho. Vão dizer que existe na Igreja Católica os católicos carismáticos, né, a renovação carismática católica, existem os católicos jesuítas, existem os católicos carmelitas, existem os católicos tradicionalistas, existem os católicos franciscanos, existem os católicos dominicanos, existem os católicos vicentinos, e aí podemos ver também que existe a Igreja Católica de Nossa Senhora a Igreja Católica de São Francisco, a Igreja Católica de São João Paulo II, a Igreja Católica. Aí eles vão dizer que isso é uma divisão, que a Igreja Católica está dividida, né? Ou seja, eles pegam aquilo que é próprio, é comum dos protestantes, a divisão, e querem imputar sobre os católicos essa falácia, essa mentira, né? Essa inverdade, para não ser tão indelicado, e tentam dizer que os católicos são divididos. Existem alguns pensamentos distintos uns dos outros. Por exemplo, pessoas como os tradicionais pensam um pouco distinto daqueles que aceitam de forma mais aberta o Concílio Vaticano II. Existe uma mentalidade, um pensamento, podemos assim dizer, diferenciado daqueles que são os da renovação carismática com os tradicionais. Só que todos esses grupos que foram citados, esses movimentos, essas ordens religiosas, elas estão debaixo da autoridade de um só pastor, da Igreja Universal, o Papa Francisco. Elas estão debaixo do tripé de revelação que nós conhecemos: a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e as Sagradas Escrituras. Esses movimentos não negam nenhum dos pontos do credo, tanto o símbolo dos apóstolos como o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele que nós chamamos de o maior, né? Então existem os artigos de fé, e ninguém nesses movimentos ou nessas ordens religiosas negam, por exemplo, os dogmas marianos, a virgindade perpétua de Maria, a Imaculada Conceição de Maria, a maternidade divina de Maria, a assunção de Maria aos céus. Ninguém, absolutamente ninguém na Igreja Católica, nenhum desses movimentos nega um desses dogmas. Por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade, o dogma de que Jesus é Deus, né, consubstancial ao Pai, o dogma que o Espírito Santo é Deus, né, o dogma que Deus se fez carne na segunda pessoa da Santíssima Trindade e é 100% Deus e 100% homem. Então, o dogma da ressurreição da carne no último dia, o dogma do retorno da parousia de Cristo, o dogma do juízo universal, o dogma de fé
do purgatório, o dogma de fé da intercessão dos santos. Ou seja, todos esses movimentos acreditam nesses dogmas e vivem esses dogmas. Se por um acaso um ou outro disser algo diferente daquilo que é a fé da igreja, baseada na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e interpretada pelo Sagrado Magistério, se alguém nega uma dessas verdades de fé, essa pessoa não está dividida. A igreja não está dividida. Essa pessoa acabou de se auto-excluir da igreja. Assim como fez Lutero. Assim como fizeram todos que vieram depois de Lutero. Qualquer católico, como Lutero era católico, era um padre augustiniano, um padre de uma ordem religiosa, um padre que negou elementos da fé, dogmas de fé, ou seja, se tornou um herege, se tornou um cismático e quase se tornou um apóstata. Essas falácias não condiz com a verdade. É inverdade. Porém, nós podemos dizer que os protestantes, de fato, são divididos. Que não existe unidade no meio protestante. Afinal, no meio protestante, o que tem de verdade é a desunião, é a divisão. Por exemplo, uma é a fé dos adventistas do sétimo dia. Inclusive, a maioria das igrejas protestantes vão dizer que os adventistas são uma seita. Uma é a fé dos testemunhas de Jeová. Quando eu digo a fé, eu estou falando da doutrina. Uma é a doutrina dos adventistas do sétimo dia, uma é a doutrina dos testemunhas de Jeová, e para todos os protestantes, os testemunhas de Jeová são uma seita. Uma é a fé dos Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, abreviando os Mormons, que para todos os protestantes também são uma seita. Outra é a fé dos calvinistas, a doutrina dos calvinistas. Outra é a doutrina dos luteranos. Outra é a doutrina dos anglicanos. E assim, paulatinamente, sobre todas as igrejas. E uma é a doutrina dos neopentecostais. Então, infelizmente, aquilo que eles têm, que os protestantes possuem, que é a divisão por essência, por natureza, porque Lutero era católico e saiu da Igreja Católica. Quando eu digo era, pelo menos estava dentro da igreja. Pelo menos tinha sido ordenado padre. E sendo ordenado uma vez padre, nunca deixará de ser padre. Porém, foi batizado na Igreja Católica, recebeu a primeira comunhão na Igreja Católica, foi crismado na Igreja Católica, foi ordenado padre na Igreja Católica, primeiramente diácono, depois padre, mas nunca foi católico. São João, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18. Ouvistes dizer que o anticristo vem. Porém eu vos digo, já vieram muitos anticristo. E vos digo, eles saíram do nosso meio. Saíram do nosso meio não porque eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam continuado conosco. Então, infelizmente, aquilo que está sobre os protestantes, que é a divisão como essência da coisa. Hoje mesmo eu escutei um vídeo do pastor César, não estou querendo aqui colocar o pastor nessa guerra que existe aí, que os protestantes, que tem entre os protestantes, mas o pastor, ele estava dizendo que saiu de um grupo, se eu não me engano foi de um Facebook aí, de uma página de Facebook, porque estava ali pessoas brigando, se garfando
pessoas de igreja distinta, que tinham uma fé diferente da fé luterana e que estavam ali se garfando. E ele percebeu que o intuito, a intenção inicial do grupo, que era trazer algo sobre o Evangelho ou sobre, quem sabe, até algum contexto histórico, se perdeu. E quando se publicava algo desse gênero, era o mínimo de curtida e de comentários. Mas quando se coloca algo sobre divisão dentro da igreja protestante, né, das igrejas protestantes, aí bomba, né? Como diz a linguagem atual, aí bomba, né? Então, não se pode imputar sobre os católicos aquilo que é próprio dos protestantes. Olha, só no Brasil, eu fiquei sabendo que existe mais de 45 a 50, talvez até 60 mil denominações distintas no meio protestante. Somente aqui, na minha cidade, existe a igreja daquele pastor R.R. Soares, existe a Universal do Reino de Deus, existe a Deus é Amor, existe a Assembleia de Deus, a tradicional, Campo do Recife, existe a Assembleia de Deus Nova de Paz, existe a Assembleia de Deus Novo Tempo, existe a Batista Renovada, Batista Tradicional, existe a Assembleia da Boa Palavra, existe a Assembleia Labareda de Fogo, ou seja, todos esses ministérios, eles vão dizer que todos eles formam uma só igreja, mas isso não é verdade, porque se você é de qualquer congregação e você vai para uma igreja batista, eles vão dizer que você tem que ser batizado de novo. Então, não é possível, né? Não é possível dizer que é uma só igreja. E tem ainda mais os chamados desengrejados, que vão dizer que Deus, né, Jesus, não queria igreja. Então, meus irmãos, a falácia da falácia, né? Acuse-os do que você é e você o destruirá. Esse é o pensamento. Mas Jesus disse que as portas do inferno tentariam contra a igreja, mas jamais prevaleceriam. Deus abençoe você. Viva Cristo Rei. Viva a Igreja Católica. Salve Roma. Viva a Mãe de Deus e nossa Mãe, Maria Santíssima. Amém.